Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Monte de Fé. Aqui você ouvirá e meditará na palavra de Deus. Eu me chamo João Paulo. E te recebo na paz do Senhor. Repita com fé a nossa frase da vitória, e deixe aí nos comentários também. Senhor, restaura a minha vida, e o meu lar. Vem com o teu Espírito Santo sobre mim, e me dê vitória. Vamos conhecer a história de Lia, segundo o que a Bíblia diz. Lia nasceu em Harã, que hoje fica na Turquia. Lia foi a primeira mulher de Jacó, era filha de Labão e irmã de Raquel. Ela era a filha mais velha, porém a sua irmã mais nova, Raquel, era considerada a mais bonita. A história de Lia começa em Gênesis capítulo 29. A Bíblia fala que Lia tinha olhos tenros, podem significar olhos fracos. Alguns dizem que ela poderia ter algum problema na visão. Outras traduções olhos tenros, poderia significar que ela tinha olhos azuis ou claros. Labão não era sábio espiritualmente, pelas suas atitudes com Jacó, indicam que ele era um homem de negócios desonesto. Ele era idólatra e vivia para as coisas materiais, e não servia ao Deus de Jacó. Lia foi criada por um pai materialista, imprudente e idólatra. Jacó e Lia. Jacó era filho de Isaque e Rebeca, e estava fugindo do seu irmão Esaú, que estava atrás dele para matá-lo. Pois Jacó tinha roubado a herança de seu irmão. Quando Jacó estava a caminho das terras de Labão, ele viu Raquel, a filha mais nova de Labão, e logo ele se apaixonou. Em Gênesis 29, 10-12 diz: E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu, e o anunciou a seu pai. Mais tarde, em conversa com Labão, Jacó aceitou trabalhar para Labão durante 7 anos, em troca de se casar com Raquel, que era a filha mais nova. E a história de Lia fica bem conhecida, devido ao acontecimento do seu casamento. Acontece que no final dos 7 anos, Labão enganou Jacó durante o seu casamento com Raquel. Ele embebedou Jacó, e casou Lia no lugar de Raquel. Era costume levar a noiva durante a cerimônia de casamento ao quarto do marido em silêncio. E no dia seguinte Jacó viu que tinha casado com Lia, e não com Raquel. Quando viu que era Lia, Jacó perguntou a Labão o porquê de ter feito isso. Então Labão falou que naquelas terras, a filha mais velha sempre se casaria primeiro do que a mais nova. Porém Jacó amava Raquel, e então concordou em casar com Raquel, em troca de trabalhar por mais 7 anos para Labão. E Jacó se casou com Raquel na semana seguinte, e Labão concordou. Em Gênesis 29:30 diz: E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. A vida familiar de Lia e Jacó era conturbada, por conta da rivalidade gerada entre Lia e Raquel. As duas irmãs disputavam o amor e a atenção de Jacó. Porém Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e Lia amava muito Jacó. Lia orou sobre a sua situação, e Deus teve compaixão sobre ela. Acontece que não era amada, e Deus viu e abriu o seu ventre, mas Raquel era estéril. Deus deu a Lia a chance de dar o filho primogênito de Jacó, e era uma honra naquela época. E Raquel ficou com inveja, pois ainda não tinha dado nenhum filho para Jacó. Em Gênesis 31, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Lia concebeu 4 filhos a Jacó antes de Raquel. São eles, Rúben, Simeão, Levi e Judá. A disputa entre elas para gerar pretendentes era tão grande, que fez com que Raquel oferecesse a sua serva Bila a Jacó, e que resultou no nascimento de Dan e Naftali. Como esposa, Lia não estava mais conseguindo engravidar, então ofereceu a sua serva Zilpa como 4ª esposa. E com Zilpa Jacó teve 2 filhos, Gade e Asser. Deus ainda deu a Lia mais 3 filhos com Jacó, sendo eles, Issacar, Zebulon, e uma menina chamada de Diná. Depois então, Deus lembrou de Raquel, e ouviu as orações dela, e fez com que ela pudesse ter filhos. Então Jacó tem um plano de partir e Lia e Raquel concordam em ir com ele,
pois as duas não queriam mais ficar nas terras de Labão. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós pátio ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas. Pois vendeu-nos, e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Gênesis 31, 14 e 16. Então partiram das terras de Labão e foram para a terra natal de Jacó, Canaã. Então Lia e Raquel construíram a casa de Israel, foram 12 filhos e uma filha. E Deus pôde realizar a sua vontade. Raquel e Lia tinham as suas imperfeições como todos os homens e mulheres. Mas apesar de tudo, Deus usou esses homens e mulheres para construir a casa de Israel. Embora Lia não parecia ter muita coragem ou forças, ela teve muita lealdade e a Deus e a sua família. Pois Jesus veio da linha ancestral de Judá, um dos seus filhos com Jacó. Apesar da dor e da rejeição, Lia foi abençoada. Depois da morte de Raquel, em um parto de um de seus filhos, Lia continuou como esposa de Jacó, e mãe de seus muitos filhos, e ela cuidava de Jacó e de sua família. A Bíblia não diz quando ela morreu, porém Lia morreu antes de Jacó. E conforme a tradição ela é enterrada na caverna dos patriarcas em Hebrom. Como foram os demais descendentes da família, Jacó, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. Chegamos ao fim desse vídeo. Compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Deixe seu pedido de oração. Que você seja abençoado e não esqueça de deixar o seu amém.